E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre um importante sinal que apareceu aí há pouquíssimo tempo, que é a chamada inversão da curva de juros. E esse sinal é importante porque ele costuma indicar uma recessão, não imediatamente, mas alguns trimestres à frente, né? E vamos entender o porquê que isso acontece. Bom, antes de mais nada, para você que está chegando aqui no canal, né, se gostar do vídeo, te convido aqui a se inscrever. E para você que sempre assiste e não se inscreve, né, minha pergunta é por quê? Se inscreva aqui no canal, nos dê essa ajuda para que a gente continue sempre crescendo e atingindo cada vez mais público. Inclusive, o canal recentemente ele bateu em mais de 14 milhões de visualizações, então agradeço bastante a você que está nos assistindo. Agora, entrando no assunto específico do vídeo. Essa parte de curva de juros, ela costuma causar mais dúvidas nas pessoas, mas o que é interessante, né? Eu tô aqui com o site do Tesouro para que vocês vejam. Você pode até digitar aí e acompanhar em tempo real. O que vai acontecer é que as taxas fatalmente estarão diferentes, porque eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda e ele tá entrando agora na quarta. Então, provavelmente, elas podem estar um pouquinho mais altas ou um pouquinho mais baixas, ou se alguém fizer muita besteira, pode estar muito mais alto também. Aqui no Brasil não dá nunca para saber. Mas o ponto interessante é, na renda fixa, sempre que você vai emprestar o seu dinheiro, né, e o investimento de renda fixa nada mais é do que isso, o empréstimo, o que varia são três coisas. A pessoa para quem você empresta, o prazo para receber esse dinheiro de volta e a maneira que você vai querer os juros. Você pode querer, por exemplo, seguir uma taxa que pode mudar ao longo do tempo, né? Ou seja, ele vai estar pós-fixado, é por exemplo o caso da Selic. Você pode querer uma taxa combinada de cara e vai receber aquela taxa no final da operação, ele seria um pré-fixado, ou você pode escolher um híbrido, uma taxa fixa mais uma correção dada por um determinado índice, como é o caso dos títulos IPCA+, né? Você recebe a inflação mais uma taxa fixa acima da inflação. E o que se espera é que, ao emprestar o meu dinheiro para o governo, então o tomador não está mudando, é o Tesouro, o que vai mexer com as taxas dos títulos, principalmente, é a maneira como eu empresto e também o prazo pelo qual eu vou emprestar. Sendo que, geralmente, quanto maior o prazo, maiores as taxas de juros. Pensa comigo, né? Você vai emprestar dinheiro para alguém que vai te pagar daqui a um ano. Tem muito menos risco, você pode cobrar uma taxa mais baixa, do que você emprestar dinheiro para esse mesmo cara para ele te pagar daqui a 10. Em 10 anos, vai saber o que pode acontecer. De repente, esse cara ele é atropelado no meio do caminho e você pode não receber o seu dinheiro, não tiver uma cláusula ali, algum seguro, né, que pague, ou a família te pague um eventual óbito desse camarada. Então, quanto maior o prazo, geralmente maior a taxa. Só que aqui no Tesouro não é isso que a gente está vendo agora. Então, se a gente for olhar aqui, logo no comecinho da tabela, né, entre todos os títulos que são colocados à venda hoje, uma coisa que chama a atenção é que o prefixado 2024, que vai vencer em 1º de julho de 2024, ou seja, não tem muito tempo para ele vencer, são pouco mais de 2 anos. Ele está pagando uma taxa de 12,53%. E o prefixado 2026, onde você está emprestando para a mesma pessoa, o Tesouro, cobrando juros da mesma forma, com uma taxa prefixada, o que muda é que você vai emprestar por um período um pouco maior, né? Ele vence em 1º de janeiro de 2026, então quase 2 anos a mais do que o outro título. Ele está com uma taxa mais baixa. Qual o cabimento disso, né? Poxa, tá emprestando para a mesma pessoa, da mesma forma e por um prazo mais longo, mas a taxa tá menor? Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo devido ao grande problema inflacionário que nós temos agora. Se a gente for pegar, por exemplo, o último boletim Focus aqui que saiu, o que a gente vê é que as estimativas de inflação e de Selic, elas não param de ser atualizadas para cima. Então veja aqui que o IPCA para o final de 2021, a previsão atual é de 9,17. Há uma semana era de 8,96. Há 4 semanas de 8,51. É a 30ª semana consecutiva, 30 semanas consecutivas de aumento das previsões. Aqui a gente tem o patamar para a Selic no final de 2021, sendo previsto em 9,25%. Há uma semana era 8,75%. Há 4 semanas era 8,25%. Veja aqui que o Foco já está até colocando como certo um aumento de 1,5% na Selic na última reunião que teremos do Copom em dezembro, né? Está em 7,75%, fizemos vídeo aqui de aumento da Selic, vai para 9,25%. E você olha 2022, lá a previsão para a Selic no final do ano está maior ainda, 10,25%, 1 ponto percentual maior do que a Selic no final de 2021, sendo que isso pode continuar aumentando, né? Eles colocam uma previsão aqui para a inflação no final de 2022 em 4,55%.
Eu não sei, sinceramente, como que eles vão fazer para a inflação voltar a ficar baixa assim. Eu acho que seria necessário uma Selic mais alta do que essa que a gente está vendo aqui para que isso viesse a acontecer. E esse é o raciocínio do mercado também. É só vir aqui nos títulos do Tesouro e ver, né? Repare comigo, lembra que eu falei que renda fixa é um empréstimo. No Tesouro Prefixado 2024, no Tesouro Selic 2024, eles têm inclusive prazos muito parecidos, né? O Selic vence apenas 2 meses depois. O que se espera é que emprestando para a mesma pessoa, por um prazo muito parecido, o que está mudando aqui é a maneira pela qual você quer receber, mas como não existe almoço grátis, não tem idiota no mercado, as pessoas querem receber mais ou menos a mesma coisa, sendo que no prefixado, como tem mais risco, né, afinal de contas é uma taxa combinada de cara, você pede uma taxinha maior porque vai saber o que vai acontecer com a inflação no futuro, se ela vai continuar aumentando. Geralmente quando a inflação aumenta, a gente aumenta a Selic para conter a inflação. O prefixado, ele fica pelo caminho. Mas o que se espera é que essa taxa do prefixado seja um pouco maior do que a média da Selic até o vencimento lá em 2024. Então o que se espera é um grande aumento da Selic agora para que a gente possa conter a inflação. E aí depois que você aumenta muito a Selic, então pensa, né, numa curva de juros com vários vencimentos, né? Então tem título vencendo esse ano, é que não está mais à venda, no ano que vem, em 2024. Tem vários vencimentos e você tem as taxas que esses títulos pagam. O normal, como eu disse, é que títulos mais distantes paguem taxas mais altas. Só que agora você tem esses títulos que vão vencer daqui a pouquinho pagando taxas altíssimas. E essa taxa está muito alta para conter essa inflação que agora é muito alta. Mas depois que a taxa for tão elevada assim, as pessoas vão deixar de consumir, as empresas vão deixar de fazer ampliações, né? Pô, com uma Selic em 2 dígitos, vai ter gente que vai pensar assim, caramba, o meu negócio, a margem líquida dele é de 6%. Se eu alocar na Selic, prestar dinheiro para o governo, correr o mínimo de risco que dá para correr aqui dentro do país, eu vou ganhar mais do que isso no final das contas, com uma Selic em 2 dígitos. Então quer saber, eu vou alocar o meu dinheiro em título público. Então o pessoal para de avançar, para de contratar, se para de contratar as pessoas têm menos renda, se tem menos renda consome menos, como o consumo de um vira a renda do outro, o ciclo, né, a roda da economia começa a girar de maneira mais devagar. E com isso, desde que o governo não fique aumentando a oferta monetária, o que a gente vê é uma tendência de queda nos preços, queda no consumo. E com essa queda, você pode, depois que a inflação começa a se comportar conforme o Banco Central espera, começar a diminuir a Selic. Então, que eles esperam uma Selic muito alta agora e depois uma diminuição da Selic. Mas por que essa inversão da curva de juros costuma mostrar uma recessão à frente? Porque se os juros vão subir tanto assim agora no presente, isso com certeza vai afetar bastante a atividade econômica. Pegando uma empresa do varejo, vamos pegar a Magazine Luiza, por exemplo, que é muito comentada em bolsa. Se você vai olhar as informações de Magazine Luiza, você vê que a margem líquida que eles têm é na casa dos 2%. Ou seja, depois que tira todos os custos, despesas, tributos, o que sobra na mão dele de cada R$100 são R$2 de lucro líquido. E aí você pensa que esses caras eles podem começar a alocar recursos aqui para ganhar bem mais do que isso. Até por conta disso, pessoas deixam de comprar, por exemplo, as ações em bolsa de valores para alocar em renda fixa. Então, se o patamar da Selic sobe muito, isso é meio que uma travada na economia de forma geral. Para que emprestar para uma empresa se eu posso emprestar para o governo? Para que comprar ações de uma empresa se eu posso comprar títulos públicos pagando muito? Para que iniciar o meu próprio negócio, correr um caminhão de risco e processo trabalhista e dor de cabeça se eu posso tranquilamente investir aqui, comprar um tesouro IPCA+, com juros semestrais que vai me pagar a cada 6 meses um cupom e botar meu burro na sombra? Então, se você leva muito a Selic para patamares mais altos, né, e isso acontecendo hoje, está inclusive elevando toda a curva de juros, porque nossa dívida pública ela também é muito alta, então com essa taxa mais alta, ela cresce a velocidade mais rápida, ela gera mais desconfiança, toda a curva acaba subindo também, você acaba provocando uma diminuição da atividade econômica. Isso até mostra as escolhas infelizes que o Banco Central tem que tomar hoje, né? Porque se ele não eleva a Selic, ele não contém inflação. E a inflação ela é terrível para todos nós, para a atividade produtiva também, só que principalmente para o mais pobre. E se ele eleva demais a Selic, ele vai conter a inflação, mas ele pode também provocar uma recessão à frente, com muita gente deixando de empreender, deixando de consumir, para ficar simplesmente com o dinheiro parado, emprestando para o governo no final das contas. Então é por isso que uma inversão da curva de juros começa a mostrar uma recessão à frente. Você sobe tanto a taxa de juros, atrapalha tanto a economia, que depois, né, de fato a inflação vai estar menor, mas a atividade econômica também vai estar menor. Então esse, logicamente, é um sinal preocupante, né? Sempre que aparece uma inversão de curva de juros, o pessoal começa a comentar disso e com razão, mostra uma disfuncionalidade no mercado, porque o natural é que para emprestar
olhar para prazos maiores, os juros sejam maiores. E não isso que a gente está vendo aqui atualmente. E para encerrar o vídeo, a pergunta que fica, né, com certeza, após olhar essas taxas altas que nós vemos e que há pouquíssimo tempo eram inimagináveis, do Tesouro Prefixado em 12%, né, 12,4% que o 2026 é, será que isso é oportunidade? E eu particularmente me mantenho longe de Tesouro Prefixado, porque por mais que a taxa esteja alta agora, se você olhar para trás, você vai encontrar taxas que pareciam altas naquele momento e a inflação acabou superando essas taxas. É lógico que uma hora, com a elevação da Selic, a gente vai conseguir conter a inflação, é o que se espera, e aí essas taxas vão começar a cair e propiciar ganhos na marcação a mercado. Mas, na minha opinião, não chegamos nesse momento ainda e eu prefiro não correr risco no Tesouro Prefixado. Se você for correr, saiba que ao chegar ao prazo combinado, você vai receber essa taxa prometida, mas até lá você pode ter peso na marcação a mercado, né? Até mostrando aqui a minha área logada do Tesouro, eu tenho aqui uma unidade, um único título que eu comprei em 28/7 de 2021, então veja que não faz tanto tempo assim, e a rentabilidade na época era de 8,53. Eu comprei para mostrar como funciona a marcação a mercado dentro das turmas do Viver de Renda. E o que ele tem de rentabilidade até agora, né, é menos 7,41. Se eu for anualizar esse resultado, esperando que ele venha acontecer em 12 meses fechados, desde que eu comprei, eu teria menos 25,81% de rentabilidade. Mostrando o gráfico aqui, inclusive, veja que se eu for pegar a performance teórica desse título, e quando você mantém o título até o final, você recebe aqui a teórica, né, aquilo que foi prometido, seria essa linha aqui azul escura. Mas na prática, como as taxas de juros aumentaram muito desde a época que eu comprei essa unidade, o que aconteceu é que esse título só perdeu valor. Felizmente, meu investimento foi ridiculamente baixo, apenas aí para mostrar o efeito da marcação a mercado no final das contas, né? Porque já estavam iniciando um ciclo de subida dos juros, então não fazia sentido alocar em pré-fixado naquela época. Quem fez isso, como eu estou mostrando aqui no gráfico, acabou perdendo dinheiro e, lógico, eu não sei o futuro, mas não acho que a gente chegou até o final desse movimento ainda. E pensando, inclusive, que eu vou receber o prometido, né, 8,53, se a inflação se mantiver mais alta do que esse prometido, se ela continuar na casa dos 10%, né, no patamar de 2 dígitos, eu teria uma vitória de pirro, né? No final vou ter recebido os 8,53, mas é aquela vitória com gosto de derrota, porque afinal de contas a inflação foi mais alta do que o ganho que eu tive bruto, porque sobre isso aqui ainda vai imposto de renda. Então, novamente, eu não estou animado com pré-fixados, né? Na verdade, fico bem distante. E para você que quer entender um pouco mais dessa dinâmica de marcação a mercado, que é uma parte mais complicada da renda fixa, mas que é interessante não só para se livrar de prejuízos ao escolher um título no momento errado, mas também para oferir lucros em momentos de queda dos juros. E se a gente tem um ciclo de subida, a gente vai ter eventualmente um ciclo de queda. A própria curva de juros mostra que isso vai acontecer à frente. Deixo o convite para conhecer as aulas que a gente tem na Finclass, em especial a aula da Marília Fontes, que fala sobre títulos públicos e explica a dinâmica de marcação a mercado, inflação implícita. Tem conteúdo lá tanto teórico quanto prático sobre isso. Para quem quiser conhecer, o link está aqui na descrição do vídeo. O recado era esse, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.